Então, boa tarde, boa noite. Não sei, boa tarde ainda, né? Queria primeiro começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, lançando o livro nesse espaço que eu tenho muita estima por esse espaço do Viva Música. Eu acho uma ideia genial essa disciplina, né? E é um espaço privilegiado que a gente pode conversar com colegas, amigos e também com alunos aqui da escola. Queria agradecer a Luciana, então, pelo espaço. Muito obrigada. E também queria aproveitar para agradecer a CAPES, que foi quem patrocinou, né, esse estudo que hoje vira esse livro aí, que vocês estão vendo, que no final a gente vai estar ali fora para quem quiser conhecer mais o livro e adquirir. Foi a CAPES, então, que patrocinou esse meu estudo durante o mestrado. É importante a gente dizer isso, que a importância, né, então, dessas agências de fomento para que a gente consiga fazer os nossos estudos, as nossas pesquisas e disseminar a produção acadêmica. Essa produção, esse livro, ele tem, da pesquisa, tem 19 anos que eu fiz essa pesquisa e resolvi lançar o livro. Por que, então, lançar um livro que foi escrito há 19 anos? Tal pergunta faria todo sentido caso nós não estivéssemos falando da construção social da identidade de gênero. Uma construção que, diga-se de passagem, obteve muitas conquistas legais nesses 18 anos ou 19 anos, mas poucas conquistas reais no cotidiano de meninas e meninos que habitam as escolas e, consequentemente, a sociedade. Não tenho dados concretos, atuais, para afirmar que foram poucas ou pequenas as conquistas, mas posso afirmar que o assunto gênero ainda é visto com desprezo, preconceito e até mesmo com pudor quando se trata de discuti-lo na e para a escola. Essa pesquisa, então, dedicou-se a compreender as relações existentes entre a identidade de gênero e as preferências musicais de jovens de uma 8ª série, que hoje seria o 9º ano, de uma escola pública de Porto Alegre. Os debates realizados em sala de aula, bem como os repertórios musicais trazidos pelos meninos e meninas para a aula de música, demonstraram uma estreita relação com a identidade de gênero, do tipo assim: diz-me o que houve, que eu te direi quem tu és. E eu gostaria de começar, então, provocando vocês. Pode passar, Fábio. Obrigada. Com essa imagem, que é uma imagem também bastante antiga. Ela é uma imagem de 19 anos atrás. E essa imagem, para mim, fala muitas coisas. Eu gostaria de ver, talvez, o que vocês conseguem dizer quando veem essa imagem. É uma provocação para a gente começar essa conversa, então, sobre o assunto da identidade de gênero. Alguém gostaria de falar o que está vendo aí na imagem? Pode falar o que está vendo. Um bebê, um cantor, o que mais? Tem uma tatuagem, rock and roll. Não dá para ver direito, mas ali na mãozinha dele tem aquela pulseirinha de recém-nascido, né? Então, assim, já nasce com todas essas marcas aí, né, que a gente falou, do gênero musical, da tatuagem. E aí a gente também não falou se a gente pensou se poderia ser um menino ou uma menina. O que vocês acham? Não dá para dizer. Mas a primeira coisa que talvez viesse à imagem, talvez fosse um menino, pela falta de identidade feminina no senso comum, né? Ou seja, não tem aí... Eduardo. O que... lembrou. O rosto dele cantando, né? Lembrou do quadro Eduardo Monte. Ok. Então, vou pedir agora para o Fábio colocar a música, para a gente olhar essa imagem e ouvir a música. Depois a gente conversa um pouquinho sobre a provocação da música. Tá?
Bom, pensaram algumas coisas? Então, só identificando, vocês conheciam essa gravação, né? Não sei se todos conhecem, Cássia Eller cantando Rolling Stones e o Edson Cordeiro cantando A Rainha da Noite, a área da Rainha da Noite do Mozart. O que acontece aqui nessa brincadeira que os dois fazem, né? Há aí uma inversão do papel, né, da soprano e da voz masculina. Independente das vozes timbradas que eles têm para fazer isso, tem aqui uma provocação, né? Uma provocação de uma troca de papéis, de identidade, de gênero, né? Homem cantando muito agudo e mulher cantando muito grave. Homem cantando uma área para soprano e uma mulher cantando uma música não é masculina, mas uma música do rock and roll que talvez se identifique também com essa figura aí que a gente viu do menino, né? Ou do bebê. Então, pode passar, Fábio. Então, o que é o conceito de gênero que a gente vai estar discutindo aqui? Menos em função das mudanças físicas na puberdade, mas principalmente no contexto da relação social com o fenômeno do crescer. A partir de uma certa idade, meninos e meninas têm de se ocupar cada vez mais com uma questão da identidade de gênero. Quem sou eu? Quais são as exigências colocadas a uma mulher? Como eu tenho de ser como homem? O que é sexualidade? E o que isso tem a ver, então, quando eu penso numa pesquisa, numa escola, numa aula de música, em processo de ensino e aprendizagem musical? Né? O que isso pode ter a ver com a temática desse estudo? Né? Qual o problema do gênero numa aula de música, numa escola pública, e, enfim, em relação a repertório e práticas musicais? Pode passar. Bem, essa foi a pesquisa, tá? Eu fui para uma escola mais ou menos como o centro pedagógico aqui da UFMG, na Federal do Rio Grande do Sul, tem um colégio de aplicação, e lá eu fiz um estudo, então, nessa 8ª série do ensino fundamental. Essa série foi escolhida, essa turma foi escolhida pela própria professora de música, que dizia que eles eram muito difíceis, que ela não sabia o que fazer com esses meninos e meninas na aula de música, porque nenhum repertório dava certo, nenhuma prática dava certo, e ela gostaria, então, que eu fosse lá para ver o que estava acontecendo, e, enfim, nem ela sabia muito bem o que é essa identidade de gênero, ela não estava muito preocupada com isso, ela queria resolver o problema dela. Né? E eu fui, e aí os sujeitos da pesquisa, então, depois de um tempo, eu pedi a eles que eles se dessem pseudônimos, né? E é interessante a gente ver os pseudônimos que eles escolheram. Eu vou ler alguns. Kenan Scott, a noiva de Kurt Cobain, Johnny McFly, Penny Carter, Johnny Bacuras, Nicola Ariel, Shake, Jack, Rafa G, Priscila, Gigio, Patrícia, Aredunca, Pantera, Coriana, Pequeno, Paola, Fernanda Twister, Marcela, Luzinha, Cora, Cabeça, Camila, Cabelo, Mana, Paula, Crash, Melanie, Daniela, Larissa e Joana. Esses foram os nomes que eles se deram para participar da pesquisa. E aqui, nesses sujeitos da pesquisa, nesses pseudônimos, a gente já pode ter algumas pistas, né, sobre as identidades que esses meninos e meninas queriam, enfim, ocupar, e o quanto que isso era importante. Eu acho que a noiva de Kurt Cobain fica muito claro que está fazendo referência aqui ao Nirvana, né? Interessante aqueles pequeno cabeça, cabelo, né, que tem a ver com pichação, tem a ver com skatistas, tem a ver com esse tipo de identidade, né? Bom, pode passar. A Margarete Arroyo, quando escreveu o prefácio desse meu livro, ela colocou assim: após 19 anos, esses adolescentes que estavam aí nessa pesquisa hoje estariam com 30 anos. Quais seriam os pseudônimos que se dariam, né? Então, é interessante pensar sobre isso também. Bem, as questões que nortearam o meu estudo, então, foram essas. Como a construção de gênero se faz presente na aula de música, de que forma a música no espaço escolar constrói a identidade de gênero, qual a relação existente entre as escolhas musicais dos jovens e a identidade de gênero, e qual a relação existente entre a construção da identidade de gênero e a música da mídia consumida pelos adolescentes. As duas primeiras questões foram essas que eu fui já para o campo pensando nelas. As outras duas questões foram depois de eu conhecer o campo realmente. Tá? E isso tem a ver com o meu estranhamento, porque eu cheguei na escola, eu dizia: meu Deus, mas que identidade de gênero é essa? Eles sentam juntos, eles brincam juntos, eles conversam juntos, eles jogam
bola, eles jogam futebol, não tem divisão, o que está acontecendo? Então eu não sabia como é que história é essa, que temática era essa, né, que a gente gostaria de estar vendo na escola o que acontecia. Pode passar. Pode dar mais um clique? Pode dar mais um clique. E aí eu entendi que eu tinha que seguir algumas pistas. E a Guacira Louro, que é uma estudiosa de gênero, ela fala o seguinte, que para a gente ver o gênero nas instituições, né, os sentidos precisam estar afiados para que sejamos capazes de ver, ouvir, sentir as múltiplas formas de constituição dos sujeitos, implicada na concepção, na organização e no fazer cotidiano escolar. O olhar precisa esquadrinhar as paredes, percorrer os corredores e salas, deter-se nas pessoas, nos seus gestos, suas roupas. É preciso perceber os sons, as falas, as sinetas e os silêncios. É necessário sentir os cheiros especiais, as cadências e os ritmos marcando os movimentos de adultos e crianças. Atentas aos pequenos indícios, veremos que até o tempo e o espaço da escola não são distribuídos nem usados, portanto, não são concebidos do mesmo modo por todas as pessoas. E foi com isso, com essa pulga atrás da orelha, que eu comecei, então, a ver algumas pistas, né, que os alunos foram me mostrando a partir das cenas que eu vou mostrar agora. Pode passar. Bom, essa foi a primeira pista. Né? Essa foi uma cena da sala de aula onde eu estava observando, né? E aconteceu isso por uma interferência minha. Então, eu vou ler a cena. O silêncio predominava na sala, raramente atravessado por algumas conversas paralelas realizadas discretamente. Aredunca levantou um encarte da revista e usou-o como proteção de seus comentários com Pini Carter. Percebi que a figura impressa no encarte era de um cantor que eu já conhecia, mas não sabia ainda identificá-lo. No intuito de mais tarde poder esclarecer com as meninas o nome do cantor e investigar a relação deste com as suas preferências musicais, pedi discretamente a Aredunca que mostrasse a gravura para a câmera de vídeo que eu estava usando naquele dia. Ela levantou a gravura e falou baixinho: "É o Brian, do Backstreet Boys." Imediatamente, Pini Carter retirou de sua mochila uma revista Capricho, em que aparecia o grupo do Backstreet Boys na capa. Mais do que depressa, Coriana retirou um CD do referido grupo de sua mochila. Os materiais foram aparecendo numa velocidade impressionante. Não consegui esconder minha surpresa ao ver a quantidade de música que as meninas carregavam em suas pastas. Do outro lado da sala, Patrícia gritou: "Aqui, ó, Sora!" Pini Carter disse: "Isso, mostra os de pagode também." Fernanda retirou de sua pasta pôster de grupo de pagode, só para contrariar Catinguelê, Vavá, Krigor, capa de CD do grupo Só para Contrariar e outros. A professora de música perguntou se elas queriam ouvir o CD do Backstreet Boys. Todas começaram a gritar: "Back, back, back", e a aula virou uma festa. Então, essa cena foi a cena emblemática que eu provoquei sem querer e que a professora achou um alívio, porque a partir dessa cena, então, ela achou o que fazer na sala de aula. Ou seja, ela criou o espaço livre onde eles poderiam ouvir as suas músicas, poderiam trazer o rádio para a aula, para escolher a sua estação de rádio, e poderiam trazer músicas para que os colegas conhecessem, e desde que eles tivessem coisas para falar sobre essas músicas. E aí começa a guerra. Então, todo dia, antes de bater o sinal, eles estavam na sala dos professores para ver quem ia ser, que ia conseguir pegar o aparelho de som para poder colocar a rádio da estação preferida. Pode passar. Hoje o rádio, então, havia sido trazido por Fernanda para a aula de música. Ao tentar achar uma música de acordo com seu gosto, Fernanda vai trocando as estações. Acha uma em que estava sendo tocado um pagode cantado por Alexandre Pires. Fernanda levanta o volume e diz: "Essa voz é perfeita." Mostra a foto do cantor que estava na capa de sua pasta para suas amigas. "Olha se ele não é perfeito. Essa música é para dançar." Fecha os olhos e começa a cantar e dançar pela sala. Gijo baixa o volume do rádio. A professora de música fala para a Fernanda: "Então o Gijo tem razão." Ela se refere às meninas gostarem dos cantores, não da música. Fernanda e mais 3 colegas começam a discutir gosto e qualidade, dizendo que um está ligado ao outro. A professora de música explica-lhes que elas gostam de pagode porque falta referencial de coisa melhor. Gijo complementa: "Pagode só tem baterista e pandeirista. Cadê a qualidade?" Fernanda rebate: "Ninguém hoje em dia cuida da cultura. São exceções." Gijo torna a comandar a seleção e o volume das músicas, diz para a professora, referindo-se a Fernanda: "Ela tem que ter consciência que aquela música é fraca."
Enquanto isso, Pantera procura outra estação de rádio. Ao encontrar um rock em uma rádio, Pantera aparentemente dá a discussão por encerrada e aumenta o volume do som. Fernanda tenta mais uma vez dar a última palavra e diz: pagode é preferência nacional. Gigi interrompe-a ironizando: pagode ou choro? Fernanda, irritada, diz: deixa eu falar. Eu sou trissentimental. Eu gosto de músicas que combinam comigo. Detalhe que quem tinha direito de escolher a estação era a Fernanda, porque ela tinha buscado o aparelho de som. E a professora, então, reifica a posição dos meninos, porque eles tinham um argumento, eles sabiam falar sobre música, e elas só sabiam falar sobre os seus ídolos. E isso não era um conhecimento musical interessante, importante de ser contemplado. Né? Conhecimento musical é apenas aquele que se refere ao conteúdo musical estruturado. Bem, pode passar. Um outro ponto que eu comecei, então, a entender, para conseguir entender essas relações de poder entre meninos e meninas, foi que eu não podia entrevistá-los nos grupos de que eles estavam tendo aula, porque eles eram separados por chamada. Né? E eu entendi que eles não falavam as coisas que estavam quando estavam em sala de aula, eles não tinham essa liberdade porque eles não estavam entre o grupo de amigos. Então eu resolvi que quem quisesse conversar comigo viria num horário depois da aula. E aí então começam a acontecer coisas, eu começo a entender coisas que eu não entendia observando a sala de aula. A Priscila fala: a gente vai falar e alguém não concorda, nada a ver. Né? Os colegas então debochando, ela dizia que era a turma da máfia. A Paola disse: ou então, por que tu não cala a boca em vez de falar bobagem? Era o que eles diziam também. Priscila diz: aí sim, tu fica toda envergonhada. Paula: eu gosto de falar com elas. Mana: só com nós a Paula não cala a boca. Paola: as pessoas sempre dizem que eu sou cara de pau para certas coisas, mas cá entre nós, neste grupo, é diferente o relacionamento. É o tipo da coisa que quem me vê assim no grupo jamais vai pensar que eu sou como ela falou. Então, é impossível a gente também ver ou dizer coisas de um grupo quando a gente não está num grupo de amigos, num grupo de pessoas de pertencimento, né, no mesmo pertencimento do grupo. Então, essa foi uma pista importante onde eu consegui entender algumas coisas que eles não falavam no espaço livre e não levavam as suas músicas e também não opinavam sobre as músicas que eram levadas. Pode passar. Essa cena é uma cena importante, também emblemática, de um menino que se deu o nome de Canon Scott. O Canon Scott era o típico adolescente. Aquele adolescente que cheio de espinha, né, que mora dentro de um cabelo, que a franja tapa o rosto, é todo magro, todo esquisito, tem o nariz maior que tudo, está num momento, né, difícil da vida, a voz está trocando. Né? Então, imagina, coitado do Canon Scott, que ele não passava na turma. E eu já tinha entendido que ele era o estranho para a turma, então eu resolvi que eu ficaria mais perto dele, porque ele nunca quis participar de uma entrevista comigo. Em uma das aulas, eu sentei ao lado dele, e enquanto a turma discutia sobre suas preferências musicais com a professora de música, o Canon Scott lia uma revista 4 rodas. Ele parecia não estar interessado, nem mesmo participando dessa discussão. Essa impressão perdurou até o momento em que ele me perguntou: tu conhece um Thunderbird? Eu já ia perguntar o que era um Thunderbird, quando, no mesmo momento, ele me mostrou a foto de um carro antigo, com a frente quadrada e os faróis redondos. Pela aparência do carro, eu deduzi que esse seria mais ou menos da década de 60. Eu disse que eu não conhecia muito sobre carros. Logo em seguida, ele me mostra um modelo de rádio, também da mesma época do carro, que acabara de conhecer. Aproveitei para perguntar se ele também gostava de música dessa época. Ele me respondeu: eu gosto. Eu tenho um monte de CDs de música clássica. Andrea Bocelli, Ray Conniff. Perguntei por que ele não trazia os CDs para a aula de música. Ele me respondeu: um dia eu trago aí. Nunca trouxe, nunca falou. É lógico, né? Então, como que a gente consegue se aproximar dos adolescentes e dos jovens é uma coisa interessante. E como que é difícil da gente ver, conseguir ver certas coisas quando a gente, né, não fica só na observação. Então, tem que ter esse contato. Eu fiquei 1 ano com essa turma, observando. Pode passar, Fábio. Essa foi outra cena emblemática, né? Sofia ou Crazy. Essa é a noiva de Kurt Cobain. Era uma menina roqueira, heavy metal, também estranha na turma. Ela não sabia de frente, de lado, de costas, se era um menino, se era uma menina, porque ela poderia ser os dois. Ela era bem andrógena. Ela usava sempre essa roupa preta. E um dia as meninas conseguiram levar ela para uma entrevista e disseram para ela que ela teria que me mostrar o que ela carregava na sua mochila. Né? Ela, pressionada, me mostrou. Então, era uma bonequinha, vestida exatamente como ela, cheia de piercings, com o cabelo rosa. E aí, a Marcela, então, abre a mochila da noiva e retira a boneca e diz: Crazy Helena, Helena Crazy. E a Daniela olha para a boneca e diz: ela é muito louca.
E a noiva de Kurt disse, não, o nome dela é Sofia. E a Marcela diz, eu tenho uma boneca dessa, a minha boneca é normal. Tem um cabelo loirinho, assim, meio falso, parece plástico, uma cor meio estranha. Isso era o normal. Então, assim, ser como noiva de Kurt Cobain não era normal. Uma outra coisa que elas fizeram a noiva de Kurt me mostrar foi o álbum dos Guns N' Roses que ela carregava dentro da mochila. E elas disseram para mim assim, professora, olha só o que ela carrega na mochila, esse álbum do Guns N' Roses. Eu achei o máximo, achei maravilhoso. Ela disse assim, vê se pode uma guria nova como essa, carregando música antiga. Mas como que eu me senti nisso, né? Então, essa questão da geração, né, das músicas efêmeras, do que pode, do que não pode, isso tudo foi aparecendo durante as entrevistas. E aqui aparece preconceitos de outro tipo, de outra ordem também, questões do loirinho falso, né, do ser branco, do ser negro, do ser normal. Tá? Então, outra identidade que aparece aí também. Pode passar. Pedi para eles que trouxessem tudo que eles tivessem de música. Eles trouxeram, então, as camisetas que eles usavam. Um aqui é da Cidade Negra e o outro é do Black Sabbath. E vocês podem observar que o menino veste a camiseta da Cidade Negra e atrás é só uma pessoa que carrega e faz o sinal, porque esse moletom era da noiva de Kurt Cobain, que não quis tirar foto. E então eles disseram, eu carrego, mas eu não apareço, porque eu não tenho nada a ver com isso. Entende? Essa identidade não é minha. Pode passar. A mesma coisa aqui, eu carrego os CDs que os meninos trouxeram, mas eu não quero aparecer, porque essa identidade também não é minha. Pode passar. A música trazida pelos meninos, eles diziam que hip-hop era som cabeça demais, que essa sim, que importava esse som, essa letra, isso era uma música de qualidade, e aí tinha que se mostrar assim, as fotos dos moços bem brabos, bem fortes, bem, né? E as meninas, pode passar, ao contrário, né, com seus álbuns de Backstreet Boys e faziam questão de posar com aquela cara de fãs ao lado. Tá? Pode passar. Então, só para a gente terminar aqui e ir para as conclusões, é interessante de ver como que eles viam essas situações entre eles, né? A Fernanda falou assim, o Gigi gosta de pagode, às vezes ele escuta só para contrariar, que ele vive falando mal e que eu brigo com ele, sabe? Às vezes ele vem com o CD pirata no Discman, naquela época tinha o Discman, e ele faz isso que é para implicar com a gente mesmo. Porque se ele gosta de Planet Hemp, eu tenho direito de gostar de pagode, como ele gosta de hip hop, então. Sheik argumentou dizendo que o pagode poderia ser associado à música de menina e à depressão. Marcela, aparentemente sem justificativa para contra-argumentar a afirmação do Sheik, acaba concordando que pagode é música para dor de corno. E, portanto, adequado às meninas que são deprimidas e românticas. Então, como que se incorpora esse discurso? Né? Acaba incorporando, dizendo, já que eu não tenho argumento, eu sou mesmo deprimida, sou romântica, eu não sei falar de música e está tudo certo. E os meninos são aqueles que podem fazer música, são aqueles que dizem coisas sobre música e sabem sobre música. Né? E interessante que o Gigi ele trazia os CDs, mas ele não colocava que era. Ele pirateava os CDs originais para não mostrar o que ele estava escutando. Ou seja, ele gostava das mesmas músicas, mas ele não podia dizer que gostava. Né? E a outra entrevista é da Camila, essa menina tinha recém tido bebê. Ela diz, é porque sempre assim, tu está escutando uma música e tu te lembra de alguma coisa que te aconteceu na tua vida. Eu gosto, quando eu estou escutando uma música, de me lembrar. Eu tenho muitas músicas marcantes. A minha música é do Legião Urbana, Pais e Filhos. E eu pergunto se isso acontece com meninos e meninas. Ela diz, até acontece, mas eu acho que é bem menos do que com gurias. Que com os guris, eu tenho certeza que os guris têm vergonha de mostrar os sentimentos. Eles escondem muito. E o Sheik diz, eu concordo também. Então, a gente tem um sofrimento de ambos os lados aqui. Não trata-se de dizer que as meninas que sofrem apenas, os meninos também sofrem por não poder dizer ou poder aparentar aquilo que eles gostariam de aparentar e de dizer e de viver por questões de manter uma identidade de sobrevivência no meio da turma. Tá? Então, indo para o final, o que eu penso sobre esse estudo? Algumas coisas. Mais um clique. Que a identificação com determinados repertórios e estilos musicais, demonstrada no espaço escolar, evidenciou, sim, a obtenção de rótulos que poderiam vir a desmerecer a condição masculina ou feminina dos jovens. Então, eles poderiam ser impopulares na turma, caso declarassem suas verdades. A existência de um discurso dos próprios alunos da professora
partindo de uma postura essencialista das diferenças, naturalizou de uma certa forma a seguinte concepção: meninas mais sentimentais e meninos mais racionais. O fato de as meninas admitirem a importância de determinados cantores e letras de música, associados a momentos de suas vidas, as impediam de argumentar ou opinar sobre música. Da mesma forma, os meninos sentiam-se impedidos de revelar suas preferências e práticas musicais, e especialmente revelar seus sentimentos em momentos de escuta musical. E eu me pergunto, e isso eu faço na minha introdução, e aí eu não tenho dados para afirmar também, se isso não tem a ver com a questão... Onde é que está, gente? Desculpa aqui que eu me perdi um pouquinho. Eu achei. Bom, não importa. Perdi aqui, mas não importa. Mas isso tem a ver com se a gente pensa assim, quantos meninos, né, e meninas, quantas meninas procuram, por exemplo, o curso de composição, né? A gente pode ver aqui no FMG, é raro meninas estarem no curso de composição. Por que isso acontece, né? Alguns instrumentos, quantos meninos procuram mais, quantas meninas, professores de música nas escolas, né? Se a gente for ver, tem muito mais mulheres do que homens. Isso não é por acaso, né? Essas construções, elas estão presentes também nessas escolhas ou nessas não escolhas, né? Então, são coisas para a gente investigar e ver se já mudou e como que está. Eu acho que já mudou, sim, mas na escola isso ainda é muito, muito forte. Eu estou agora com um trabalho numa escola estadual onde isso aparece direto, assim. Quando eu coloco a caixa de som à disposição para que eles abram seus celulares, as meninas vêm para mostrar suas músicas né, e os meninos, quando vêm, eles vêm para botar uma música para botar as meninas para baixo, ou seja, um funk onde fala muito mal das mulheres, né? Então, são coisas para a gente pensar. Isso não é uma coisa... totalmente errada, não tem nada de errado, é para a gente pensar e poder discutir. Eu acho que essa é a questão. E a outra questão que eu acho que é importante é que esse discurso generificado, né, que referente às meninas, acabou sendo aceito e incorporado por elas. E elas argumentam dizendo que na vida delas a música não tinha a mesma importância do que na vida dos meninos e que gostavam de música apenas para dançar, cantar e se divertir. E isso também implicava nas práticas musicais, em algum tipo de prática musical, e ficava impossível de ser feito na sala de aula, né? Isso vai engessando as possibilidades. Pode passar? E aí eu penso em alguns desafios, então, para a nossa formação de professores de música nos cursos de licenciatura. Primeiro, que é reconhecer a imbricação que existe entre a identidade de gênero e as escolhas musicais juvenis, possibilita a construção de estratégias metodológicas para lidar com resistências apresentadas pelos jovens em relação aos repertórios e às práticas musicais no espaço escolar. Então, como é que a gente pode começar a desconstruir esses conceitos e preconceitos, né? Menino não canta, menino toca, menina canta, menina dança, menino não dança. Como que é isso, né? Será que é assim? Como é que os corais funcionam? Tem mais mulheres do que os homens, né, nas escolas? Isso são coisas para a gente pensar. E aceitar e entender a mídia como um espaço pedagógico potente no qual os jovens aprendem e escolhem suas músicas, identificam-se com seus ídolos, e isso é uma coisa importante. Esses saberes que vêm, né, diariamente às escolas, nas roupas que eles vestem, na linguagem que eles usam, nos apelidos que adotam, nas atitudes demonstradas no espaço escolar. É preciso estabelecer uma relação de confiança entre professores e alunos para que as diferentes práticas e repertórios musicais possam ser ouvidos e respeitados, transformando o currículo oculto em um currículo vivido. A identidade de gênero é apenas um dos aspectos embutidos no conhecimento musical trazido pelos alunos. Cada vez mais, torna-se necessária pesquisas e abordagens metodológicas que envolvam outras identidades, tais como a identidade de raça, de etnia, de classe social e de nacionalidade. Pode passar? E aí eu termino com o Murray Schafer, que eu adoro o Murray Schafer, e ele faz esse desafio, e esse desafio eu tenho feito com as turmas de jovens com as quais eu tenho trabalhado, e tem dado bem certo, assim. Eu ia mostrar um vídeo no final, mas não funcionou o vídeo, um vídeo feito por 2 meninos que, no fim, conseguiram se abrir às suas preferências musicais numa escola aqui em Belo Horizonte, mas não tem problema. Eu comecei com essa provocação com eles, e essa provocação deu muito certo, que é: uma vez alguém disse que as 2 coisas mais importantes para desenvolver o gosto são sensibilidade e inteligência. Eu não concordo. Eu diria que são curiosidade e coragem. Curiosidade para procurar o novo e o escondido. Coragem para desenvolver seus próprios gostos sem considerar o que os outros podem pensar e dizer. Quem se arrisca a ser ridicularizado pelos seus gostos individuais em música, e isso vai acontecer, demonstra coragem. E todo jovem quer ser corajoso, né? Então,
Então, era isso. Obrigada. Perguntas? Eu acho que, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Vocês acham que essas cenas que são de 19 anos atrás fazem algum sentido ainda hoje? Aqui está dizendo que sim. Por que faz? Da psicologia. Diferenças musicais. Isso tem a ver com identidade, talvez. Algo mais racional e algo mais afetivo, talvez? Ok. Então, com aquele menino da franja, eu consegui conversar 2 vezes só. A gente tem que respeitar essas diferenças, o jeito de cada um. Um dia ele vai se achar em um outro lugar, com outras pessoas, né? A vida vai mostrar coisas para ele, vai amadurecer e isso vai ficar para trás, né? Isso é importante dizer que essas identidades não são fixas, assim como as preferências musicais desses jovens também não são fixas, né? Então, Guns N' Roses, para eles, virou música antiga. Isso significa que não é fixo mesmo, né? Eu acho que não tem regra, né? Algumas estratégias que eu consegui ver que é importante quando a gente trabalha com jovens é conversar por agrupamentos, por afinidade, né? Eles não vão falar coisas se eles não confiam em quem está ao lado deles. Então, a sala de aula, como esse espaço polifônico, onde tem de tudo ali dentro, né? Tem pessoas que tu gosta, pessoas que tu tem medo, pessoas que tu acha popular, impopular, enfim. Esse espaço é um espaço muito difícil onde esses jovens possam se mostrar e mostrar o que eles pensam e o que eles gostam, né? Então, assim, o professor tem que ter essa sensibilidade de não querer que todos façam a mesma coisa, que todos cantem, que todos dancem, que todos, né? Ou seja, a gente pode ir flexibilizando as atividades, né? E dizendo quem quer fazer isso, quem quer fazer aquilo, quem se sente melhor escrevendo, quem se sente melhor analisando, e cada um se achando dentro de um papel, né? Porque não existe solução e nem deve ter solução para isso. Eu acho que cada um vai construindo a sua identidade com o percurso da sua vida e com o seu próprio jeito de ser, né? Agora, estratégias de chegar mais próximos deles primeiro ouvir o que eles têm a dizer, deixar que tragam suas preferências musicais e respeitar isso e tratar isso como um material importante, né? Um material potente de se fazer música, né? Não é porque eu gosto de sertanejo que isso não vai para a minha sala de aula. Não vai para a minha sala de aula, e isso deve ser respeitado, assim como deve ser respeitado a música instrumental, a música brasileira, a música internacional, enfim. Eu acho que são estratégias de inclusão, né? Não sei se eu respondi. Tá? Acabou? Então tá, gente. Mais uma vez eu queria agradecer. Depois ali fora vai ter os livros para quem quiser dar uma olhada, né? Eu queria então agora convidar o quinteto da Luísa Mitre, que a Luísa é um exemplo aqui que vai contra essa discussão da identidade de gênero, porque a Luísa é musicista, compositora e minha professora de piano. Então, quinteto Luísa Mitre, por favor.